Boa noite, irmãos, graça e paz. Oséias capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou, então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pai, nós te bendizemos por tua palavra, Senhor. Deus, que esse ambiente onde o Senhor é rei, onde o Senhor reina, o Senhor possa tocar sobre nossas vidas, como tantas palavras que foram liberadas aqui nessa noite, possamos não apenas sermos ouvintes da tua palavra, mas praticantes fervorosos, Senhor. Que ao sairmos desse ambiente, cadeias, grilhões espirituais tenham caído de nossas vidas. Senhor, que ao sair desse ambiente, milagres tenham acontecido sobre nossas vidas, sobre nossa realidade. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra cumpra o teu propósito, cumpra o teu desígnio sobre nossas vidas, Senhor. E eu, como um mero canal aqui, Senhor, possa, apesar de mim, ser usado na vida dos meus irmãos, Pai. E que no nome do Senhor Jesus, como igreja, nós possamos crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o conhecimento é a base de todo o crescimento que qualquer pessoa pode ter na terra. Conhecimento é o que define até onde a gente vai. É ou não é verdade? Você chegou até onde você chegou por causa do conhecimento que você tem. E você vai caminhar a lugares maiores, mais altos, pelo conhecimento que você vai adquirir. É interessante, pensando nesse princípio, que a criança, por exemplo, né? Você pega uma criança de 3, 4 anos, a palavra que ela sabe mais usar é por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque o nível de conhecimento dela ainda é pequeno. E aí ela faz muitos questionamentos, ela pergunta muita coisa, porque ela ainda tem necessidade de aprendizado. E aí talvez você olha para uma criança te perguntando as coisas mais simples da vida, você fala assim, não tem paciência de ficar respondendo esse menino. Mas na verdade para você é simples, mas para aquela criança ainda é uma novidade. É ou não é verdade? Agora aqui, irmãos, ele fez algumas imagens de escultura e disse para todo aquele povo: está aqui agora os deuses de vocês. E então o povo de Israel, as 10 tribos, começou então a adotar uma religião pagã, começou a adotar a idolatria a outros deuses. E agora nós chegamos nesse ponto em que o povo está totalmente perdido. O povo não sabe para onde ir. E aí então Deus levanta não apenas o profeta Oséias, mas levanta também outros tantos profetas para tentar reconduzir a nação novamente para perto de Deus. E então, no capítulo 4, nós começamos a ler, nós percebemos que Deus tem uma contenda com este povo. E a contenda de Deus com este povo é porque esse povo não está guardando alguns pontos.
Um deles é a verdade. Não havia verdade mais no meio do povo. Não havia também amor. E também não havia o conhecimento de Deus. No meio deste povo não havia o conhecimento de Deus. As pessoas estavam perdidas, gente. As pessoas não sabiam para onde ir. Por quê? Porque Deus era algo obsoleto. Deus já não era mais uma verdade absoluta. Já não era uma fé certa, definida, clara, mas era algo relativo. Era algo que não era bem assim. Era assim que estava acontecendo na mente daquelas pessoas. E Deus então, Ele levanta o profeta Oséias. O profeta, irmãos, tem uma vida, está no meio de um povo complicado. Você tem ideia, a vida desse profeta não foi fácil, do profeta Oséias. Ele, por exemplo, ele tinha uma mulher, e a sua esposa, por vários momentos, o traiu. É isso mesmo, o profeta teve a sua esposa traindo, adulterando. E o que acontece é que ele perdoa várias vezes. E aí, essa tragédia familiar é o ponto que Deus utiliza da vida do profeta para dizer para a nação: é assim que vocês se comportam comigo. Vocês estão adulterando. Vocês, quando procuram outros deuses, vocês, quando procuram outras religiões, é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão se pervertendo. Vocês estão abrindo mão de um relacionamento comigo para adorar outros deuses. Vocês estão assim como a mulher do profeta, uma prostituta. Assim está vocês, nação de Israel. Vocês estão se prostituindo na fé de vocês. Era esse, queridos, o contexto da vida deste povo. Era esse o contexto. Um povo que não conhecia sobre o Deus a quem eles serviam. E aí, irmãos, isso é uma tragédia, quando nós, cristãos, não temos o conhecimento de Deus. É uma tragédia para nós. O próprio Deus vai dizer no capítulo 4, no versículo 6, diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. É isso que acontece na vida de um crente quando ele não tem o conhecimento de Deus. Ele entra num declínio espiritual, irmãos, e quando ele pensa que vai melhorar, somente piora. Quantas pessoas você conhece que se assentava do seu lado, adorava a Deus juntamente com você, até mesmo pregou, falou de Jesus para você, mas de repente, em determinado momento da vida, essa pessoa começou a se afastar de Deus. E uma coisa é fato: aquilo que você quer que caia em desuso, é só você parar de falar. Foi o que aconteceu com os sacerdotes aqui. Eles pararam de falar de Deus. Os sacerdotes aqui se corromperam, irmãos. Eles pararam de falar da lei de Deus. Se você quer que algo caia em desuso na sua vida, pare de falar. Exemplo, Samuel: tire esse hábito simples da sua vida de participar de um culto. Tire isso. Arrisca. Tira da sua semana e da sua agenda semanal. Tira assim, ó: eu vou parar de participar de culto. Repara para você ver o declínio que você começa a ter. Esse povo parou de entender, de compreender os mistérios, de compreender o próprio Deus. Por quê? Porque eles simplesmente, irmãos, pararam de ouvir, pararam de falar, pararam de ter experiências com Deus. E a vida do crente está fadada a uma destruição se o cristão não entender esse princípio que é tão básico, mas que muitos fazem de conta que não, pode deixar, pode passar. Irmãos, ei, deixa eu te falar uma coisa: assim como um culto como este, assim como no seu devocional diário, a repetição, sabe, o hábito diário de falar de Deus para você mesmo, de ouvir acerca de Deus, vai fortalecer o seu relacionamento com Ele. Pastor, eu estou cansado de saber disso, mas o erro desse povo aqui é que os sacerdotes pararam de falar aquilo que era básico. E quando os sacerdotes pararam de falar o que era básico, o povo pereceu. Quando os sacerdotes pararam de falar o que era simples, as pessoas perverteram o caminho de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: se nós não estivermos dispostos
todos os dias a nos alimentar de Deus, em algum momento da nossa caminhada, Deus vai ficar obsoleto. Deus vai parar de ser uma verdade absoluta sobre nossas vidas. Deus vai parar de ser o centro de nossas vidas. E até parece que mas a pastora tínhamos conversado, eu com o Alisson tínhamos conversado, porque o que a pastora falou aqui, né? Deus é o meu primeiro amor. Eu não sei se você estava captando. Pastor, isso é muito simples, eu ouço isso o tempo inteiro. É muito simples. Mas quando cai em desuso, a nossa fé também vai para o buraco. A gente começa também a declinar. O profeta, preocupado com a realidade espiritual do povo, irmãos, ele começa a chamar a atenção dessas pessoas. E ele continua dizendo: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. O sacerdote estava rejeitando quem era Deus. O povo foi no mesmo ritmo, se esquecendo quem é Deus. Hoje você está aqui num domingo de feriado prolongado, e você decidiu colocar na sua agenda que você viria cultuar a Deus. Muitos outros não. Por quê? Porque não é tão importante. É um culto a mais, um culto a menos, não vai fazer diferença. E é dentro dessa perspectiva que nós nos desviamos do caminho. É dentro desse ponto que nós perdemos a nossa fé. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Ei, todo tempo é tempo de buscar a Deus. O apóstolo Paulo fala: a tempo e a fora de tempo, pregue esta mensagem. Deixa eu te falar uma coisa: você não é apenas um ouvinte da palavra, você precisa ser um fervoroso praticante desta mesma palavra. Ei, deixa eu te falar uma coisa: não é só apenas falar eu vou no culto, mas é dizer: ei, deixa eu te falar, fulano, vamos embora comigo, vamos cultuar o Senhor junto comigo. Não precisa, eu estou cansado. Queridos, ei, deixa eu te falar uma coisa: lá em casa nós temos um princípio, eu e a minha esposa. Quando um não está querendo ir, o outro vai, mas sempre vamos. É simples, é básico, mas a gente observa isso. Muitos casais se perdem. Por quê? Quantos jovens eu já vi casar na igreja? Eram homens e mulheres cheios do poder de Deus. Casou, a família virou um problema. Pastor, minha esposa chega cansada, não dá para a gente ir no culto não. Meu marido chega cansado. Quantos irmãos? Não consegue ter uma disciplina espiritual simples, básica. E por que acontece isso na nossa vida? Porque, de alguma maneira, a gente acha que isso não é tão importante. Porque, de alguma maneira, a gente acha que isso não vale muito a pena. E a gente pega a nossa fé, os nossos princípios, que são a coisa mais importante que a gente tem, e coloca no final da fila. O profeta está indignado com os sacerdotes, com o povo, porque todo mundo seguiu o mesmo caminho: distanciamento de Deus. Vou me distanciar de Deus, vou caminhar para longe de Deus. E aí o profeta é indignado, irmãos. Ele vai lá para o capítulo 6, no versículo 3, ele fala assim com o povo. Se poder jogar para mim, Letícia. No capítulo 6, no versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como uma chuva seródia que rega a terra. Queridos, não precisa apenas dizer assim: eu aceitei Jesus, eu conheci a Deus. Não basta apenas dizermos isso. Nós precisamos conhecê-lo e prosseguir neste conhecimento. Nós precisamos dar um primeiro passo e continuar caminhando em direção a Deus. O nosso grande problema é que a gente dá o primeiro passo e acha que está bom, que está suficiente. Pastor, mas eu já orei, mas eu já fiz, está bom. Tá não, irmãos. O seu relacionamento, esse conhecimento de Deus precisa ser progressivo na sua vida. E o que é essa progressão? O que é esse progresso, pastor? É simples, é a experiência. Não basta somente ter o conhecimento teórico de Deus. Eu leio a Bíblia, já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu já ouvi falar. Não é apenas sobre teoria, mas é a experiência com Deus. Nós estamos vendo em algumas universidades dos Estados Unidos
as pessoas buscando ao Senhor, e já tem horas e horas, dias que as pessoas estão cultuando a Deus. Algo lindo acontecendo da parte do Senhor. No mínimo, um despertamento espiritual está acontecendo. E talvez você olhe e diz assim: por que não acontece isso na minha igreja? Por que não acontece isso na minha realidade? Queridos, porque não é sobre um ou dois, mas é sobre todos nós experimentarmos essa realidade todos os dias da nossa vida. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa: experimentar a presença de Deus não é apenas eu dizer assim, eu fui na igreja, mas é ser um participante, não um telespectador. O telespectador fica em casa assistindo, né? Mas muita gente vem para o culto e fica como um telespectador, parece que está em casa. Está entendendo? Está na igreja, mas parece que está em casa, aí está assistindo o culto. A experiência da presença, do conhecimento de Deus é muito mais profundo, irmãos. Ele não é apenas o Deus teórico, mas é o Deus prático que se revela sobre toda a nossa existência. Ei, deixa eu te falar uma coisa. No processo aqui que o Osés está ministrando, está dizendo: ei, vocês precisam continuar aprendendo sobre Deus. Por que o Osés está falando isso? Deixa eu contextualizar para você. O profeta está falando isso, irmãos, porque Israel era o povo escolhido. Israel era o povo que havia saído do Egito. Era o povo que tinha ficado 430 anos escravizado pelo Egito. E agora, pelas mãos poderosas de Deus, é tirado daquela escravidão e são levados para o deserto. E é algo lindo, 40 anos, aquele povo é sustentado por Deus. Aquele povo vive o melhor de Deus. E de repente eles entram na terra prometida, Jericó. Uma muralha gigante, intransponível, de repente cai diante deles. O mover sobrenatural de Deus acompanha aquele povo. Diz a Bíblia que todas as outras nações tinham pavor de Israel. Só que agora Israel, na terra prometida, irmãos, traça um caminho que não é o que Deus havia escolhido para eles. Mas mesmo assim, eles continuam achando que eles são o povo escolhido. Seja mais claro, Samuel. Eu aceitei Jesus, disse sim para Jesus, há 10 anos atrás. E estou vivendo como se eu fosse aquele que levantei a mão há 10 anos atrás. Não muda a mentalidade, não oro mais, não leio mais a Bíblia, aquela paixão que tinha já não tem mais, já não falo do amor de Deus para ninguém, mas mesmo assim, ainda continuo com o mesmo pensamento, achando que sou aquela mesma pessoa. Israel olha e diz assim: tá bom demais, nós somos o povo escolhido, quem é que vai deter a gente? Ninguém vai parar a gente. O orgulho subiu para a cabeça, irmão. O orgulho daquele povo era maior do que a necessidade de estar diante de Deus. Você consegue compreender isso, querido? Quando o seu orgulho se torna maior do que a sua necessidade de buscar a Deus. Quando a sua arrogância atrapalha Deus de agir sobre a sua vida. Isso pega nós, irmãos. Isso pega a gente. Esse mal destrói nossas vidas. O profeta está dizendo: ei, nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque aquele povo já tinha parado na caminhada. Aquele povo já tinha desanimado de aprender com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O dia que você parar de aprender com Deus, tem alguma coisa errada, porque Ele é uma fonte inesgotável. O seu Deus, aquele que você serve, Ele tem todo o poder. E a experiência com Ele, ei, é para ser vivida aqui. A sua fé, irmão, a sua fé não é para a glória, não. É para aqui, é para quando chegar os momentos de dificuldade na sua vida, você vai utilizá-la. Ei, a Bíblia vai dizer o seguinte: eu não dei a vocês espírito de medo, mas eu dei a vocês espírito de coragem, de força. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, esse espírito é para você usar aqui quando você estiver com medo. Aí às vezes você passa situações mais difíceis da vida, amedrontado, e aí, como já foi dito aqui, vem ansiedade,
síndrome do pânico toma a sua vida. Aí o espírito de coragem que Deus já derramou sobre você não é utilizado. Deus olha e fala assim: meu filho, por que você não está usando? Eu já te entreguei, eu já coloquei diante de você. Por que você está morrendo de medo? Por que isso está te destruindo, se a cura eu já entreguei em suas mãos? Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala da fé que excede todo entendimento. Sabe qual é essa fé, irmãos? É uma fé sobrenatural, não é explicável, não é através de um ansiolítico, não, é uma fé sobrenatural. E para quando é esta fé? Quando ela deve se manifestar na minha vida, pastor? Quando você estiver enfrentando a maior das suas guerras. Por que você está perdendo a cabeça? Se você é filho, filha de Deus, por que você está perdendo a sua cabeça? Quando a fé, quando a paz que excede todo entendimento está diante de você, é só você utilizar dela. Mas nós não utilizamos, por quê? Porque às vezes estamos vivendo só um cristianismo teórico, não vamos para a praticidade do Evangelho. E aí, irmãos, é como se a palavra servisse só para alguém. Fulano, eu vou orar por você e Deus vai te curar. Beltrano, eu vou orar pela sua família e Deus vai restaurar a sua casa. Beltrano, eu vou orar pelos seus negócios e Deus vai abençoar, vai prosperar sua vida financeira. Mas quando chega a sua vez, você trava. Quando chega a sua vez, você fica paralisado. Quando chega a sua vez de utilizar-se da fé, você não utiliza. Por quê? Porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque eles não conseguem confiar mais em mim da maneira com que eles confiavam. O meu povo está sendo destruído porque a base que eu criei para eles, eles abandonaram. Quantos abandonam a base que Deus criou para eles? E aí começa a viver pelos próprios méritos, pela própria força. Irmãos, não faça esse caminho, faça o contrário. Quanto mais você aprende de Deus, mais se torna dependente de Deus. Por favor, não é nessa altura da caminhada que você vai abrir mão dos princípios que te trouxeram até aqui. Você estava com sua vida toda atrapalhada, e aí você se entregou a Jesus, e Ele fez uma obra linda, maravilhosa, e agora você está achando que o mesmo Jesus não é poderoso para continuar trabalhando sobre a sua vida. Eu acredito que estou falando para alguém aqui nessa noite. Esse profeta, ele está indignado. Por quê? Porque o povo não quer prosseguir na sua caminhada. O povo quer paralisar, o povo quer desistir. Já deu vontade de desistir, irmão? Quantos obstáculos, não é verdade? Quantos dilemas? Quantos dilemas? E tudo com um objetivo: matar a sua fé. Tudo com um objetivo: distrair, tirar o seu foco. Pastor, tem só alguns meses que eu estou na igreja, e é tanta batalha. É assim mesmo. Pastor, tem 20 anos que eu estou na igreja, e é quantas batalhas? É desse jeito. Porque o inimigo não desiste, querido. Sabe por que ele não desiste? Porque ele sabe que você é uma ogiva nuclear, uma bomba atômica. O inimigo sabe que quando você abre a sua boca para profetizar, coisas poderosas acontecem. O inimigo sabe, irmão, que você não vai dar conselho para separar, você vai dar conselho para lutar pelo casamento. O inimigo sabe que você vai dar conselho para não mentir, para contar a verdade. O inimigo sabe. E ele quer mexer na sua estrutura de fé. Porque se tira a sua fé, tira o seu temor. Se tira a sua fé, o seu caráter cristão cai por terra. O que te mantém fiel a Deus, o que te mantém firme em Deus, é a sua fé. Se o inimigo conseguir mexer nessa estrutura de fé que você tem, o resto cai por terra. E aí,
de maneira sutil, ele quer te afastar do conhecimento de Deus. De maneira sutil, ele quer te tirar da presença de Deus. E aí vem coisas do tipo: a igreja está fria, a igreja está isso, está aquilo outro. Coisas desse tipo começam a vir na sua mente, como se o problema fosse o coletivo. E você se esquece que aquela experiência que você teve foi você e Deus. Você se esquece que quem mexeu na sua estrutura, tocou lá no seu íntimo, foi o Espírito Santo que te pegou. Tinha ninguém lá, irmão, era só você. E ele mexeu na sua estrutura. E agora você está condicionando a sua experiência com Deus a um coletivo. Você está dizendo assim: se Deus não fizer na igreja, não faz na minha vida. Se Deus não mexer na igreja toda, no mundo inteiro, na minha vida Ele não vai fazer. Ei, foi Ele que fez lá, só você e Ele. Algo que me chama a atenção, está lá em João capítulo 5, versículo 19. Jesus, Ele está conversando com as pessoas. E Ele então vai dar uma aula, irmãos, sobre o conhecimento de Deus. João 5, 19. Olha o que Jesus vai dizer para as pessoas. Ele diz assim, ó: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha o nível de conhecimento de Deus. Jesus é o Filho. E a resposta que Jesus dá a todas as inquietações, a todos os argumentos que as pessoas trazem para Ele é: eu não posso fazer nada se eu não ver o Pai fazendo. Eu só faço aquilo que o meu Pai faz. Olha o nível, sabe, irmãos, olha o nível de alinhamento entre Pai e Filho. Olha o nível de obediência. Eu só faço o que o meu Pai permite que eu faça. Ponto. Para a gente prosseguir, lançar uma pergunta para todos nós: qual é o nosso nível de obediência ao Pai? Qual é o nível que nós temos nos importado com a palavra do Pai? E se a gente pensasse desse jeito, se nós estivéssemos alinhados, obedientes a Deus, quantos negócios não teriam sido feitos? Quantos relacionamentos nem teriam começado? Quantas situações teriam terminado antes de começar? Quantos ambientes seriam transformados apenas pela obediência a Deus? O conhecimento de Deus nos leva para esse nível de obediência. Eu reflito antes de tomar qualquer decisão. As minhas escolhas são tidas de melhor maneira. Eu não saio decidindo apenas através do meu raciocínio. Eu decido depois de ter batido um papo com Deus. Eu não faço nada de mim mesmo, mas eu coloco tudo diante de Deus. Eu pego as minhas emoções, eu pego os meus desejos e coloco todos submissos à vontade de Deus. E agora talvez você está se perguntando e se pegando aí em situações que você mesmo criou para você, uma cova, abriu uma cova e caiu nela. Por quê? Porque não deu ouvidos a Deus, não olhou para o autor e consumador da sua fé. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ei, quantas situações, irmãos, eu já me peguei. Eu vou falar para vocês, Samuel, pastor, eu já me peguei em cada situação, gente. Falei, que laço é esse? Que bagunça é essa que eu mesmo estou fazendo na minha vida?
simplesmente pelo fato de não dar ouvidos a Deus. Esse povo aqui, irmãos, tinha bagunçado toda a estrutura de vida deles, uma nação. Deus está dizendo assim: eu vou destruir a mãe de vocês, é a nação de vocês. Por quê? Porque eles decidiram viver pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias decisões. O crente, o discípulo de Jesus, tem que olhar para as decisões, olhar para o contexto da sua vida e dizer assim: opa, peraí, isso aqui é vontade minha, deixa eu colocar diante de Deus, vê se passa no crivo. Isso aqui é desejo meu, será que passa no crivo da palavra de Deus? Está entendendo, irmão? Está comigo? Se o cristão não fizer isso, irmãos, ele fica frustrado. Quanta gente frustrada. Pastor, eu orei e Deus não está me respondendo. Eu peço a Deus, mas é lógico, Deus, você acha que Deus vai... Tem gente que pede para Deus matar os outros, gente. Você acha que Deus vai ouvir isso, irmão? Você acha que Deus vai estar nessa macumba gospel que você está fazendo? Não vai estar, não. O Senhor está olhando e vendo você tomar decisões sem colocar Ele como alvo, como crivo. E aí tem muita coisa que está passando e não passa no crivo de Deus, mas está passando na sua vida e está te destruindo. Por que esse povo está sendo destruído, irmãos? Porque agora eles bagunçaram tudo. Eles estão distantes de Deus, e mesmo assim estão achando que estão tomando a decisão certa. É aquele tipo de coisa: eu estou caminhando para longe de Deus, mas eu sei que é a escolha certa. Isso é a mente cauterizada. O povo estava fazendo isso. Ei, querido, Jesus olha e diz assim: eu não faço nada. Samuel, aí é fanatismo. Não, é conhecimento de Deus. Jesus está dizendo: eu não faço nada se o Pai... Aí deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu te contar um mistério sobre a vida de Jesus. Sabe os milagres que Jesus operava em pessoas diferentes, em contextos diferentes? Lembre-se, eu não faço nada se o Pai não tiver feito primeiro. Jesus não disse assim: seja curado, e o Pai não o ia curar. Jesus não chegou assim: sai demônio, se o Pai não tivesse libertado. Está entendendo, irmão? Sabe por causa das nossas frustrações? Porque a gente está pedindo a Deus coisas que o Pai não está fazendo, que o Pai não vai fazer, que o Pai não está com a gente nessa. Mas a gente está lá orando, dizendo: Deus vai fazer. Mas sequer tivemos a sensibilidade para parar e ouvir Deus. Sequer tivemos a sensibilidade de olhar para a palavra dele e dizer: Senhor, o Senhor está comigo nessa. Aí a nossa frustração, irmãos, não é correta. E aí nós ficamos um monte de frustrado. E aí, para a gente achar, para ficar legal, sabe o que o inimigo faz na nossa vida, irmão? Levanta a gente para dar tapinha em nosso ombro e dizer assim: você está certo. O inimigo levanta a gente para dizer assim: é isso aí mesmo, chega o rei, está caminhando a passos largos para o inferno, mas é isso aí mesmo, parabéns. O inimigo faz isso, querido. Você está por fora com Satanás, irmão. Você acha que ele está de brincadeira com você, mas não está não. Ele está agindo de maneira estratégica sobre a sua vida. Só você que não está percebendo. Sabe, irmãos, ei, deixa eu te falar uma coisa. Antes de qualquer oração, antes de qualquer decisão, ei, vai para a presença de Deus e faz como o apóstolo Paulo diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Vai, olha no espelho, veja as ações, veja o comportamento seu. Pastor, mas eu sou pecador. É isso mesmo, todos nós somos. Mas quando a gente faz isso, esse exercício, irmão, muita coisa que Deus ia gastar energia para apontar para nós nossos erros, a gente mesmo vai perceber. Se você observar mais um pouquinho, você vai ver que essa decisão não é certa, você sabe disso. Se você observar mais um pouquinho, essas palavras que têm saído da sua boca, você sabe que não é certo.
É só mais um pouquinho de reflexão. Hoje, carnaval, festa da carne. E qual que é a ideia do carnaval? Eu preciso falar disso aqui um pouco. Por quê? Qual que é a ideia? Onde que nasceu isso? A ideia é, eu vou entrar num período de consagração. Então eu preciso da festa da carne. Eu preciso me extravasar. Para depois eu entrar num processo de... Agora eu vou me purificar. Olha que loucura, que absurdo. Quantos cristãos, antes de cometer o pecado, já sabem que vai cometer? Crime premeditado. E olha para Deus e diz: Deus, me perdoa. Foi premeditado, mas o Senhor é amor. O Senhor perdoa a gente. Cuidado com as decisões premeditadas que você já sabe que são erradas e mesmo assim está tomando e depois quer jogar a culpa para cima de Deus. Cuidado. Diz a palavra do Senhor: aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Você vai colher, irmão. Esse povo está colhendo a destruição. Por quê? Porque eles plantaram o distanciamento de Deus. O lockdown deles foi espiritual, irmãos. Eles se afastaram do Senhor. Jesus está dizendo para todas as pessoas: vocês estão achando que eu estou fazendo algo sozinho, mas não estou. Tem alguém, meu Pai, que está assim comigo. Ei, olhe para Jesus. Olhe para Samuel não. Samuel é tão falho quanto você, mas olha para Jesus. Ele está andando juntinho com o Pai. Se Jesus, irmão, Jesus sendo Deus, está obediente a Deus, imagina nós, queridos. A gente, falhos pecadores que somos. Será que nós realmente deveríamos andar pelas nossas próprias escolhas? Apenas por elas? Ei, andar nos passos de Jesus é andar, como diz a palavra do Senhor, de fé em fé, de glória em glória. Como assim, Samuel? Quando nós vivemos submisso às palavras de Deus, irmão, é isso que nós vamos viver, de fé em fé. Por quê? Porque nós não vamos confiar apenas em nós mesmos, nós vamos confiar em Deus, de glória em glória. Por quê? Como diz o apóstolo Paulo: se vocês forem fiéis a Ele no sofrimento, Ele glorificará vocês. Está entendendo? Se você for fiel com Ele aqui na dificuldade, Ele vai te exaltar lá. Se você confiar nele aqui, Ele vai sustentar a sua vida lá. Por isso é de fé em fé e de glória em glória. Quem anda assim, irmão, ei, a estatística, o nível de frustração cai lá embaixo, zera. Pastor, está muito frustrado a minha vida cristã. Ei, comece a andar de fé em fé e de glória em glória. Comece a andar confiando mais em Deus do que nas suas próprias escolhas. Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé e descansar nele. Para de tomar essas decisões meramente pela sua própria cabeça e comece a descansar no Senhor. Esse dia eu conversava com o irmão e ele começou um novo empreendimento e ele dizia para mim: pastor, vou fazer tudo certinho, como diz o bom mineiro, fazer tudo certinho, porque a mão de Deus é que está comigo. E está certo. Porque na nossa mente, nós temos que começar um empreendimento e já tem que começar com um jeitinho brasileiro. Senão a gente não vai prosperar, senão não vai dar certo. Se não tiver a mentirinha, se não tiver ali o negócio, não vai funcionar. E funciona, irmãos, porque é Deus que está no negócio, amém? Se Deus não está com você, se Deus não te sustenta, quem vai te sustentar? Então descansa nele. E eu finalizo, vou para o fim, para um outro nível de conhecimento de Deus, que está lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 15. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Este é o nível de conhecimento no Espírito. Agora nós saímos, irmão, das emoções, do corpo físico. É um nível espiritual. Diz o texto que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos o quê? Você não está comigo não. Que somos filhos. Você leu o texto? O Espírito de Deus testifica sobre o nosso espírito de que nós somos esse é o nível que não tem o arrepio. Esse é o nível que não tem o achismo. Esse é o nível da convicção. Quando o Espírito de Deus vem sobre o nosso espírito e testifica de que somos filhos de Deus. Não é um achismo. Não é uma emoçãozinha. Senti um arrepiado, agora vai dar certo. Não! É convicção que vem de Deus. Quando Jesus falava, era esse nível de convicção que ele tinha. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que somos filhos de Deus. E queridos, para chegar nesse nível de conhecimento, nós precisamos abandonar toda a estrutura que nós mesmos criamos e nos render aos pés de Cristo. Nós precisamos, soltar toda a estrutura de orgulho, toda a estrutura de independência de Deus e nos apegar apenas a Ele. As pessoas na igreja primitiva não sabiam como estar diante de Deus. E eles chegam para os apóstolos e dizem assim: beleza, nós nos arrependemos, mas agora o que nós fazemos? A gente não sabe para onde ir. A gente até se arrependeu, mas o que a gente faz agora? E os discípulos então disseram: agora vocês vão serem batizados para a remissão de vossos pecados. Agora vocês vão ter uma nova vida, porque agora vocês são filhos. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer que se antes nós não éramos, agora somos filhos por adoção. E ele testifica em nós. Isso, querido, não está na sede das suas emoções. Deixa eu te falar isso. Não é sua emoção que diz eu sou filho de Deus. Não é como sabe aquela paixãozinha? Sabe aquela paixão que você tem pelo rapaz, pela moça? Não, não é sobre isso. Quando o Espírito testifica, tem convicção. Eu sou. Quando o Espírito testifica, eu apenas sou. E isso é mais forte do que qualquer outra barreira que se opõe a você, a sua fé. Quando o Espírito testifica, irmão, você abandona coisas, você abandona lugares, você abandona situações, porque agora você é filho de Deus. Não dá para voltar atrás. É como um guarda-chuva que se abre, não dá para fechar mais. A pressão não deixa mais ele fechar. Deixa eu te falar uma coisa: quando o Espírito vem e testifica, ei, pastor não precisa falar para você o que você tem que mudar, não. Você apenas muda. Você apenas reconhece que precisa dele. E é nesse nível, queridos, é nesse nível que nós, a igreja de Jesus, temos que estar. É nesse nível de convicção que nós precisamos estar. Um nível que diz assim: eu preciso ir ao culto porque eu preciso dele. Eu preciso orar porque eu preciso dele. Eu preciso dizer, tudo gira em torno dele. Pastor, a minha vida não está assim. Não está tudo em torno de Deus. Ei, aprofunde um pouco mais. Pare de entrar só na beirada desse rio, irmão. Pare de ter medo daquilo que o Senhor sofreu, se sacrificou na cruz do Calvário por você. Pare.
Pare de ter medo. Você está com medo de abandonar isso daí? Jesus não poupou a si mesmo. Ele se entregou por inteiro. Quando eu fiz essa decisão, querido, eu tinha 14 para 15 anos de idade. Um menino estava num velório. Acabara de perder uma colega de escola de leucemia, a Brenda. Eu tinha ido algumas vezes na igreja evangélica, tinha ouvido falar de Deus e sabia que Deus era a melhor escolha, mas não tinha feito a melhor escolha. Mas naquele dia a consciência pesou, porque eu nunca tinha falado de Deus para a Brenda, e agora ela está dentro de um caixão, morta. Eu nunca tinha falado de Deus para ela. E eu comecei a chorar e dizer: Deus, o que é que eu fiz? Eu não falei do Senhor para essa moça e ela morreu. De repente veio um sentimento dentro de mim, irmão. E esse sentimento me dominava, e eu dizia para mim mesmo: a partir de hoje, eu não sabia nem o que eu estava falando, um menino de 14 anos de idade, mas eu falei: a partir de hoje eu vou falar de Deus para todos os meus amigos. Eu vou falar de Deus. E aí de repente, uma voz, queridos, eu não sei te explicar, mas uma voz aqui dentro bradou, foi muito forte: como que você vai falar de mim se você nem me conhece? Queridos, foi assim, ó, perfeito. Naquele momento eu percebi que eu era um pecador. Samuel, você usava drogas? Nada disso, irmão. Era um menino. Mas naquele momento eu percebi que eu era um pecador. Aí sabe o que a vida fez? Fez assim, ó, mudou 180 graus. Eu estava indo para cá, rebelde, desobediente, com a vida toda atrapalhada. Mas quando eu tive aquela experiência, mudou. Não foi por argumento, não foi alguém que ganhou de mim na argumentação e falou assim: você tem que virar crente. Não foi assim, irmãos. Foi eu diante de um caixão, vendo a minha incapacidade de fazer qualquer coisa. E a partir daquele dia, o resto é história. Não teve como ser mais o mesmo, irmão. Eu tentei. Você acha que eu queria ir para a igreja, 14 anos de idade? Não queria não, irmão. Mas eu não consegui mais. Não deu. E depois de 15 anos, eu olho para aquele momento, não tem como voltar atrás. Não tem como abrir mão do arado, dizer assim: deixa isso aqui. Não tem jeito. Por quê? Porque é a obra dele. Mas eu sei que o dia que eu vacilar, eu sei que no dia que eu começar a achar que já sei demais e começar a me distanciar dele, assim como esse povo, eu cairei também. Então eu preciso todos os dias olhar para mim e ver a minha incompetência diante de Deus, e todos os dias reafirmar a minha necessidade diante dele. Eu quero te convidar nesse momento, sentado como você está, a olhar para você mesmo. Eu sei que você está num culto de celebração, culto de festa. Você não veio aqui para ouvir uma palavra assim, eu sei disso, mas é o que o Senhor tem para você hoje. É o que Ele quer ministrar sobre a sua vida hoje. Talvez existem algumas estruturas dentro de você que precisam ser alinhadas com a vontade, com a presença dele. E aí Ele está permitindo que o menino fale algumas coisas que vá de encontro à sua realidade. E saiba que é inteiramente Ele fazendo sobre a sua vida. Saiba que você não caiu aqui de paraquedas, não. Talvez seja esse o seu momento, assim como eu tive lá naquele velório. Talvez seja Ele dizendo: ei, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você me conhecer. Diz o texto sagrado, Ele dizendo: e eu, diz o Senhor, serei achado de vós. Ele está acessível para você, querido. Ele está acessível. Deixa eu te falar uma coisa, ei jovem, Ele está acessível.
acessível para você. Ei pai, ei mãe, Ele está acessível para você. Abre o seu coração para Ele nessa noite e diga: Jesus, eu estou aqui, Senhor.